Esse vídeo é pra você que adotou um coelhinho que era super fofo, mas que do nada passou a te odiar, tentar te morder, não querer papo e ainda fazer xixi pela casa toda. Hoje nós vamos falar sobre a maturidade sexual em coelhinhos, popularmente conhecida como a famosa adolescência. Uma das perguntas mais frequentes em grupos sobre coelhinhos no WhatsApp, no Facebook, etc. Perguntas não, mais um pedido de socorro, né? São de pessoas falando, gente, socorro, meu coelho era super manso e do nada começou a me odiar, tentar me morder, fazer xixi pela casa toda, o que eu faço, o que tá acontecendo? Então hoje eu vou explicar o que é isso, por que acontece isso. Vamos lá. Quando o seu coelhinho completa 5 meses, em alguns casos esse período pode ocorrer com 4 meses, ou mais tarde com 6 meses, mas todos os coelhinhos passam por isso e geralmente é com 5 meses. Quando seu coelhinho completa 5 meses, ele deixa de ser um filhote, ele passa a ser um jovem adulto, ou um adulto. A gente fala adolescência, mas quando estamos falando de animais, esse termo não existe. Quando falamos de animais, nós falamos que eles são filhotes até chegar à maturidade sexual. Eu também achava que existia esse meio termo entre filhote e adulto, mas eu conversei com uma veterinária e ela me explicou que não, que eles são filhotes até chegarem a essa etapa da vida deles. Agora que já entendemos em qual fase isso ocorre, vamos aos sintomas. Em machos, como eu falei no início do vídeo, eles ficam mais agressivos. Eu lembro que quando o melão completou 5 meses, ele me deu a minha primeira mordida. Foi na mão e ele também me mordeu na perna. Eu fui dar comida pra ele e ele simplesmente me mordeu do nada, não tinha feito nada pra ele. E eu fiquei super assustada. Eu pesquisei sobre o assunto e achei poucas coisas. Mas o primeiro sintoma é esse, agressividade, em machos no caso, em fêmeas nem tanto. O segundo sintoma é tentar demarcar território com urina. Então, várias vezes já aconteceu comigo, tanto com o Colgate, tanto com o melão, quanto com o Olaf, de chegar no ambiente deles, ir dar comida pra eles, e eles simplesmente mijarem em mim, do nada. Ou eles estão na cama ou no sofá e fazem xixi em qualquer lugar, eles estão demarcando o território. O terceiro sintoma, ainda em machos, é a tentativa de coito com pernas, com almofadas, etc. Então esses são os sintomas em machos. Na minha opinião, lidar com um coelho macho na adolescência, no caso na maturidade sexual, é bem mais difícil do que lidar com uma coelha fêmea. Porque a fêmea, ela não apresenta um sintoma tão incisivo quanto o macho. No caso das fêmeas, elas só acabam apresentando sintomas mesmo quando ocorre a gravidez psicológica. E quais são os sintomas da gravidez psicológica? A sua coelhinha, que vamos supor que você só tem uma coelhinha, ela não acasalou com nenhum outro coelho, e do nada ela começa a arrancar pelo, ter leite nas mamas, etc. Isso é uma gravidez psicológica. Isso é um dos sintomas da adolescência nas fêmeas. Mas como eu falei, elas não têm tantos problemas em você lidar com ela quanto você tem quando você lida com um coelho macho. E como fazer para contornar essa situação? Infelizmente, no caso dos coelhos, não passa. Só diminui. Porque, por exemplo, no caso do melão, que o Colgate eu já peguei ele adulto, então eu não passei por essa fase com ele. Com o melão eu já peguei desde sempre, então eu passei. O melão, quando ele ficou agressivo desse jeito, ele teve um pico. Eu não sei se existe esse pico em termos da veterinária, provavelmente não, mas no caso dele, ele teve esse pico. Então, dos 5 aos 8 meses dele, ele ficou bem mais agressivo que o normal. Ele tentava morder, não dava pra fazer carinho nele. Porém, quando ele chegou aos 9 meses, simplesmente não parou, mas diminuiu bastante. Então, não passa. Na maior parte dos coelhos, eles continuam com esse comportamento até o fim da vida deles. E como você pode fazer para deixar o seu coelhinho mais calmo? Caso você tenha condições de pagar um procedimento, conversando com a veterinária, ela me explicou que a melhor opção é castrar. Se o seu coelhinho está extremamente agressivo, fazendo xixi em tudo quanto é lado, e você tem condições de levar ele no veterinário, castra ele, porque além dele ficar mais calminho, vai evitar outras doenças que podem, infelizmente, acabar com a vida dele. Mas se você for igual eu, e na época que aconteceu eu não tinha condições de levar o meu coelhinho para castrar, se você no momento não tiver condições para levar o seu coelho para castrar, eu aconselho a dar espaço para ele. Não ficar pegando muito, não tentar pegar no colo,
não tentar ficar fazendo muito carinho, dá espaço pra ele. Porque após quando você já passou pela sua adolescência, quando você passou pela sua adolescência no caso, você não ia querer os seus pais te abraçando toda hora. Então dê um espaço pra ele, não fica muito em cima, deixa ele bastante tempo solto, que eu acho que com o tempo possa diminuir. Porém, se você tem condições, sem dúvidas a melhor opção é castrar o seu coelhinho. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês quiserem que eu faça parte 2 sobre esse assunto, eu faço. Ou se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo, por favor, deixe nos comentários. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Me sigam no Instagram e é isso.